Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. E vamos para mais um vídeo de resumão da rodada. Eu vinha falando já há um bom tempo que eu não estava fazendo o resumão da rodada pós-mundial porque estava com dificuldade de ver os jogos, de ver algumas coisas, etc. E porque eu não sabia muito bem o torcer por quem. Tipo, eu ia fazer um vídeo aqui para falar pra gente torcer para time A, torcer para time B, que é costumeiramente o que a gente faz aqui no resumão da rodada. E eu não ia conseguir fazer isso, porque bem, né, sendo prático, eu não sabia que campeonato o Fluminense estava jogando. Mas, enfim, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. Não trago boas notícias porque o campeonato do Fluminense surgiu, pelo menos nessa reta final de primeiro turno, de uma maneira muito impensada. Tá? Tem um detalhe sórdido também nesse vídeo que eu acho que é bem importante que você fique para poder ver sobre a rodada do campeonato. Enfim, passando rapidamente a 17ª rodada, uma rodada completa, 10 jogos, não teve nenhum jogo nessa rodada adiado. O Botafogo empatou com o Corinthians 1-1 jogando em casa. O técnico do Botafogo não venceu em casa ainda. Tá ficando para trás, o Botafogo já está 10 pontos atrás do Flamengo, né? Que é algo acho que bem chamativo, mesmo tendo um jogo a menos ali. O Mirassol empatou com Vitória também, 1-1, jogando em casa também o Mirassol, mais uma vez não perdeu. É o time que menos perdeu no Brasileirão, o Mirassol, tá? Um dos nossos jogos atrasados é contra eles. O Flamengo tem 2 derrotas, eles também têm 2 derrotas. E, detalhe, tem um dos melhores ataques do Campeonato Brasileiro, é o terceiro melhor ataque do Campeonato Brasileiro, com 24 gols, só está atrás do Cruzeiro e do Flamengo. E o Vitória, empatando, chegou a 17 pontos, né? Nos últimos 4 jogos, o Vitória fez 6 pontos. Uma boa pontuação para um time que está lá embaixo. Não perde, né? 3 empates, 1 vitória. Fortaleza voltou a vencer, 3-1 contra o Red Bull Bragantino. Renato Paiva consegue fazer 4 pontos em 2 jogos no Fortaleza. O Fortaleza fez 2-0, diminuiu, depois fez o terceiro gol. O Red Bull segura, né? 3 derrotas seguidas, na verdade não vence há 4 rodadas. Acho que é o tipo de situação que liga um alerta no time de Bragança Paulista que a gente enfrenta já já. Na reta final, daqui menos de um mês mais ou menos, a gente está enfrentando o Bragantino. Tem muita água para rolar até lá, né? Fortaleza enfiou 3-1 e com isso o time está voltando, pelo menos agonizando não está mais, né? O Sport empatou 2-2 com o Santos, num jogo ridículo, né? Eu digo ridículo porque o Sport abre 2-0, o Sport não venceu ainda no campeonato. O Sport abre 2-0, tem 1 a mais e o Santos consegue empatar. 2-2. É um negócio absurdo. O Santos segue no Z4, né? Porque o Vasco também empatou depois. O Santos, enfim, tem um dos piores desempenhos do campeonato. 3 jogos, 2 derrotas, 1 empate. Enquanto o Sport não perdeu, não perde 2 jogos. Olha aí que evolução do Sport. É o primeiro rebaixado do Campeonato Brasileiro, o Sport, né? Palmeiras venceu o Grêmio por 1-0, gol do Facundo Torres, segue lá em cima, segue no bolo da briga. Hoje, na teoria, o Palmeiras, depois de vir com essas 3 vitórias seguidas, segue na caça do Flamengo, está 4 pontos atrás com um jogo a menos, ou seja, está tudo bem embolado ali também. E o Grêmio, com essa derrota, freia um pouquinho o que poderia ser uma reação, mas enfim, nos últimos 3 jogos, 2 derrotas. O Grêmio vem mal, tanto é que está na beirola da zona de rebaixamento. Nesse domingo, derrota do Fluminense para o São Paulo por 3-1. São Paulo passou o Fluminense, foi a 8ª posição, 3 vitórias seguidas também. Você vê que tem uma galera que está subindo, 3 vitórias seguidas, 3 vitórias em 4 jogos, e tem a galera que está descendo. O Fluminense é um dos que está descendo, por exemplo. O Fluminense tem 4 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. O Fluminense estava em 5º, mais ou menos, acho que quando volta do Mundial, com jogo atrasado, agora está em 12º. A mesma quantidade de jogos da galera que está ali junto com ele. O Cruzeiro, acho que é o resultado mais surpreendente da rodada, perdeu por 2-1 de virada para o Ceará, chegou a fazer 2-0, o gol foi anulado, Caio Jorge abriu o placar, um presente do goleiro do Ceará. Depois o Galeano virou ali dois gols, né, dele dentro do Mineirão. O Ceará ganhou por 2-1 e o Ceará é um que estancou essa crise, né? 3 derrotas seguidas, conseguiu vencer o que seria o líder de virada, 2-1, e com essa vitória do Ceará em cima do Cruzeiro, eles passaram a gente, foram a 9º, e o Cruzeiro perdeu a liderança para o Flamengo, né? O Flamengo ganhou por 1-0 do Atlético Mineiro
assim, num gol absurdo perdido pelo Rony, assim, uma falha bizarra do Rossi, acho que do Léo Pereira também. O Rony ficou cara a cara, tinha um zagueiro na frente dele, ele na marca do pênalti estou para fora. E aí depois o Léo Ortiz fez um gol de cabeça, o Flamengo ganhou por 1-0, mais uma vitória do Flamengo, 3 vitórias seguidas, assume a liderança com um jogo a menos, e agora nesse momento o Flamengo é líder de fato, né? Tá com um jogo a menos e ainda tem pontos a mais. Ah, mas o Palmeiras pode bater 38, mas o Flamengo também tem jogo a menos, pode bater 39, né? E aí, para fechar a rodada, o Inter... O Bahia meteu 3-0 no Juventude, Bahia voltando a trilhar um caminho positivo. No Brasileirão não deixou de trilhar, né? O Rogério Ceni está ensinando como é que se faz. Rodou o time na Copa e no Brasileirão segue numa sequência absurda. O tropeço deles foi na rodada passada, anterior, né? Na passada eles não jogaram, contra Fortaleza fora de casa. E aí, veja só, o Bahia é um dos pouquíssimos times que não tem derrota nos últimos 5 jogos. É ele, Botafogo, Mirassol... E acho que só eles, Botafogo e Mirassol, exatamente. Tá em quarto, 28 pontos e tem 2 jogos a menos, né? O Bahia, nesse momento, pode empatar em pontos com o Cruzeiro, por exemplo, né? Tem 2 jogos a menos. Daqui a pouquinho a gente vai fazer esse cálculo dos jogos a menos. E Inter e Vasco, um jogo mais maluco da rodada. O Vasco tá ganhando o Inter o jogo inteiro. Léo Jardim faz cera, é expulso. Faltando 5 minutos para acabar o jogo. E o Inter empata e quase vira o jogo ainda. Esse empate deixou o Inter na nossa frente no Brasileirão e freou uma possível ascensão do Vasco. Bem, fiz um resumão da rodada, né, para você saber os 14 resultados, com contexto do que foi interessante pra gente, o que não foi. Mas algo que eu queria fazer nesse Brasileirão aqui era simular os jogos que estão atrasados. Que a gente fica muito nesse negócio de, tem jogo atrasado, tem jogo atrasado, tem jogo atrasado. E aí a gente tem que saber que jogos são esses atrasados. Por exemplo, um dos jogos que está atrasado é Fluminense Ceará, Palmeiras e Juventude, Botafogo, Mirassol, Sport e Flamengo. E aí são 4 jogos dos times que foram para o Mundial, né? Óbvio, nenhum desses jogos tem data definida, a gente vai olhar esses jogos aqui com o olhar nosso que tem de hoje, mas pelo menos de índice de dificuldade a gente pode ter noção. Por exemplo, é muito mais provável que o Palmeiras vença o Juventude jogando em casa. Eu vou dizer que é muito provável que o Botafogo empate com o Mirassol, tá? Porque praticamente ninguém tá ganhando o Mirassol. É óbvio que se eu olhar com o olhar de hoje, todo mundo perde pro Fluminense. Mas Fluminense e Ceará, vamos botar que é um jogo que é mais provável o Fluminense ganhar do que o Ceará? Acho que é justo. E Sport Flamengo, convenhamos, né? Se o Flamengo perder ponto, que o Flamengo é maluco. Outro jogo que a gente tem aqui adiado é Mirassol e Fluminense. E desculpa, o olhar de hoje, o olhar desse Brasileirão inteiro, é do Mirassol ganhando o Fluminense fora de casa. É um jogo mais provável de vitória do Mirassol do que do Fluminense. E Santos e Palmeiras, é um clássico aqui, né? Eu diria que é mais provável a vitória do Palmeiras, o Santos está agonizando lá na parte de baixo, mas é um tipo de jogo que pode render um empate aqui, pelo menos. Vou deixar essa dúvida. O Atlético Mineiro e Sport, que é um jogo que tem atrasado, né? Quem perder ponto pro Sport está perdendo ponto. Bahia e Internacional. Hoje o cenário seria de uma vitória do Bahia ou de um empate. Eu vou de empate aqui. E Juventude e Vasco, a mesma coisa. Eu vou de empate aqui também. Não tô botando placar, né? Placar eu boto genericamente, que eu não quero saber de saldo de gols. E pra fechar aqui, falta um jogo do Bahia. Cadê? Aqui, ó. Bahia e Vasco. Hoje o cenário seria de um empate. Grêmio e Botafogo também seria, acho que de vitória do Botafogo. E Atlético Mineiro e Fortaleza hoje seria um cenário de empate. Falta mais algum. Falta Grêmio e Fortaleza. Grêmio e Fortaleza. Faltou um jogo aqui nessa minha conta. Cadê? Deixa eu botar aqui. Tá aqui na 14ª rodada. Posso estar carregando um risco aqui de botar o Grêmio empatando com o geral, mas vou botar o Grêmio empatando aqui de novo. Nos índices de dificuldade, tá? Novamente, genericamente o que eu tô fazendo aqui não é... Mas uma coisa vai te surpreender. O Fluminense está no meio da tabela. Se você olhar a tabela aí na tela, depois desses jogos atrasados aqui que eu, enfim, simulei aqui parcialmente, o Fluminense está em 9ª colocação, tem 23 pontos. Eu botei o Fluminense ganhando do Ceará, tá? Botei o Fluminense ganhando uma, perdendo outra. E o Fluminense está em 9º, inclusive passou o próprio Ceará. Mas olha a pontuação da zona de rebaixamento, e eu não forcei, tá? Porque não seria absurdo nenhum, por exemplo, botar o Fortaleza hoje ganhando do Grêmio, não. A zona de rebaixamento hoje, ela tem um corte de praticamente 17 pontos, se você olhar na tabela real. A gente está a 2 jogos, sendo que a nossa reta final de Brasileirão agora é um Grêmio, em casa, um jogo traiçoeiro no meio de um confronto de Copa,
E também um jogo contra o Bahia fora de casa extremamente traiçoeiro no meio de confronto de Copa. E depois a gente vai pegar o Bahia hoje é quinto, a gente pega em casa o Fortaleza, na teoria um alívio, para depois vir fora de casa contra o Red Bull Bragantino, que é sétimo, que é quinto, sétimo, enfim, tô olhando a tabela geral, né? A tabela normal, o Bahia hoje é quarto, o Bragantino é quinto, né? E o Santos fora de casa ainda, provavelmente o Santos brigando para não cair. Então, o cenário hoje de tabela do Brasileirão, ele é um cenário que não é ótimo pra gente não, gente. É um cenário que não é bom pra gente. É um cenário onde a gente precisa vencer. Eu nem botei aqui, só pra vocês terem uma noção, né? Só pra vocês darem uma olhadinha. O jogo que a gente tem atrasado contra o Ceará, se a gente empatar esse jogo atrasado, a gente é 12º e tá na mira da zona de rebaixamento. Tá na mira da zona de rebaixamento. Se eu vier aqui ainda, Fortaleza e Bahia. Não, Fortaleza e Bahia já aconteceu, né? Tô maluco. Fortaleza e Atlético Mineiro. Tem um tropecinho aqui, o Fortaleza ganha o jogo. A gente tá a 4 pontos do Z4. Assim, é um tipo de situação que eu acho que a galera não tá se dando muito conta de que a gente precisa voltar a vencer. A gente precisa voltar a pontuar no Brasileirão. E isso acontece no mesmo momento onde a gente precisa vencer nas Copas. Internacional América de Cali. Não tem mais Caxias, não tem mais Aparecidense, não tem mais Águia de Marabá, não tem mais Gualberto, Vila Royal, São José, não tem mais União Espanhola. Times que a gente nem precisou respeitar tanto assim para passar. O Caxias foi bem difícil, inclusive. Times que a gente não precisou respeitar tanto assim para poder passar. Tem mais isso não, meu amigo. Agora é jogos contra times da elite de onde jogam. Não dá para cagar pro Brasileirão, não. Era para ter pontuado. Agora, ó, vai ter que escolher uma competição. Enfim, deixa o like, se inscreve, até a próxima. Valeu.